Agora queremos estudar as circunferências que são tangentes exteriores, tá? Tangentes exteriores. Tangentes exteriores. Vamos nessa. Então, aqui tem uma circunferência. Aqui eu tenho uma circunferência tangente a ela, tá? Só que elas são tangentes exteriores. Perceba, de amarelo eu coloco aqui para você o raio dessa circunferência grande, tá? Aqui, ó. Lembrando que o raio com esse ponto aqui de tangência é uma relação muito importante. Agora eu pego aqui de azul, ó, e coloco para você o outro raio, ó. Agora, de preto, acompanha comigo. Eu tenho a distância entre as circunferências, tá? Distância entre as circunferências, eu estou colocando aqui de preto. Então, quando as tangentes são chamadas de exteriores, irei repetir, quando as tangentes são chamadas de exteriores, a distância entre elas d, sendo aqui R maiúsculo e aqui, ó, R minúsculo, tal distância é igual à soma desses raios. Então, a distância entre elas, quando são tangentes exteriores, ó, é igual ao raio da maior sendo somado, tá? Somado com o raio da menor, o R grande somado com o R pequeno. Tá aqui para você mais uma relação, tá? Vamos então, deixa eu pegar aqui a UTP. Vamos então para a próxima análise, tá? A próxima relação. Pois bem, agora veremos as circunferências secantes, tá? Agora veremos as circunferências secantes. Então aqui, ó, eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho outra circunferência, tá? Pronto, elas são, ó, secantes. Então eu venho aqui e faço o seguinte, marco os centros dessa circunferência, aqui está o centro de uma, aqui está o centro da outra, tá? De verde, eu pego o raio da circunferência que está à esquerda, ó, e eu faço isso aqui. Perceba que aqui é um dos pontos onde as circunferências se encontram, tá? Agora, de azul, eu pego o raio da circunferência menor, que está à direita, ó. Coloquei aqui. A distância entre os centros é a distância entre as circunferências. Então, essa parte que está de preto aqui. Acompanha comigo. Eu tenho R maiúsculo aqui, tá? Aqui de azul eu tenho R minúsculo. E aqui eu tenho a distância entre elas, que é D. Então, até onde eu vejo, isso aqui é um triângulo, correto? Ora, se isso é um triângulo, então, para que ele exista, eu preciso que a distância entre elas, que é esse segmento aqui D, seja menor do que a soma dos raios, ó. Menor do que a soma dos raios. E maior do que a diferença entre eles. Eu aqui estou a aplicar a condição de existência desse triângulo que você visualiza, tá? Então, quando as circunferências são ditas secantes, ó, quando elas possuem dois pontos de encontro, quando elas são ditas secantes, a distância entre elas é menor do que a soma dos raios e, simultaneamente, deve ser o quê? Maior do que a diferença, tá? Aplicando a condição de existência. Vamos, então, a mais uma análise. Vamos lá. Veremos agora as tangentes interiores, tá? Tem aqui uma circunferência, deixa eu já marcar o seu centro. Tenho aqui uma outra circunferência. Elas são tangentes, ó, mas interiores, tá? Tem uma tangente, uma circunferência inscrita, no caso. Não seria inscrita, propriamente dito, que não atenderia à definição, mas é uma circunferência dentro da outra, tá? Elas são chamadas de tangentes interiores. Aqui está o centro da outra, aqui está o centro, tá? Vamos lá, de preto eu venho e marco a distância entre elas. A distância entre elas, nesse caso, é essa medida aqui, ó.
distância entre seus centros, tá? Eu agora, de azul, coloco o raio da grande, que é isso aqui tudo, tá? Ó, o raio da grande é isso tudo. E agora, deixa eu colocar de amarelo o raio da pequena. Ó, o raio da pequena, ele pega essa partezinha aqui azul. Tranquilo? Então agora eu consigo uma relação muito boa para trabalhar com esse D aqui. Por quê? Porque se eu pego o raio da grande, que é o azul, e tiro a parte amarela, só sobra a parte preta. Deixa eu colocar amarela de novo. Pronto. Eu vou repetir, ó. Vamos lá. Se eu pego toda a medida de azul e tiro esse pedaço aqui de amarelo, eu encontro só a medida de preto. Então, preto é a distância entre elas, azul é o raio da gigantesca e amarelo é o raio da pequena. A relação fica assim, ó. A distância entre elas é igual à medida do raio gigantesco, tirando o raio picurrucho, tá? R minúsculo, R grande, R pequeno. É igualdade, tá? Pronto, já vimos a relação de tangentes internas, tá? Vamos então para a próxima. Ora. Agora temos as circunferências interiores, tá? Temos as circunferências interiores. Você tem que perceber uma coisa agora. Elas não se encontram em momento nenhum, tá? Uma está inteiramente dentro da outra, ó. Não se encontram. Elas são chamadas de interiores. Eu já estou marcando aqui o centro delas, tá? Veja, a distância entre elas é essa parte de preto aqui que eu estou marcando, ó. Distância entre elas, distância entre os centros, tá? De azul eu coloco o raio da grande, olha só o raio da grande. E de amarelo, ó, eu coloco aqui para você o raio da pequena. Tá aqui o raio da pequena. Então existe uma relação bem simples que eu posso visualizar aqui, tá? Acompanha comigo. Deixa eu colocar aqui D. Deixa eu colocar aqui o Rzão. E deixa-me pôr aqui o Rzinho, tá? Nesse caso, como elas são chamadas de interiores, essa distância aqui, ó, D, ela é menor do que a diferença entre os raios. Não entendeu? Entendeu sim. Acompanha comigo. Se eu pego o raio azul, ó, e tiro só o pedacinho de amarelo, o pedaço de preto ele ainda fica menor do que o azul, ó. Presta atenção. Eu tiro o amarelo. Tirar o amarelo é cortar essa parte. Só que o azul, ele tem um grande pedaço que está idêntico ao preto e mais um pedaço do lado direito. Então, ele continua maior do que o preto, tá? É isso o que está acontecendo aqui. Tranquilidade? Espero que sim. Tá aí mais uma relação, tá? Por último, agora e não menos importante, precisamos analisar circunferências que tenham aí o mesmo centro, tá? São chamadas de circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas são aquelas que têm o mesmo centro. Então, ó, esse ponto aqui é centro, tanto da maior quanto da menor. Tranquilo. Eu venho aqui, ó, de azul e marco o raio da grande. O raio da grande pega isso aqui, tá? Agora eu venho de amarelo e marco aqui o raio da pequena. O raio da pequena pega essa partezinha. Beleza. Agora, acompanha comigo. De preto, eu marco a distância entre elas, tá? Pronto, marquei a distância entre elas. Ué, como assim marcou a distância entre elas? Pessoal, se elas têm o mesmo centro, não tem como eu trabalhar com uma distância entre elas. Por quê? Porque a distância entre elas é a distância entre seus centros. A distância entre elas é a distância entre seus centros. Se elas têm o mesmo centro, não dá para ter distância. Então, nesse caso, a distância entre as circunferências é o quê? 0. Pronto. Essa é a última relação. Até.